Cenes, essa troca na Petrobras é uma tentativa de mudar a política de reajustes, né? Isso pode implodir a governança da companhia? Olha, cara, a gente já está vendo que isso não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, tá certo? O presidente se omite de maneira clara, acaba hoje dando nova entrevista dizendo que está surpreendido pelo movimento. Assim, se o presidente do país, com toda a máquina que ele tem nos ministérios, né, não consegue estar informado e se diz surpreso, assim, esse não é um sujeito preparado para lidar com um mundo que é complexo. Tá certo? A guerra da Ucrânia e Rússia não começou ontem, começou há um bom tempo atrás, os efeitos eram esperados, sabidos. Assim, não tem justificativa para improvisar depois de tanto tempo. E mais, não é a primeira vez que o preço do petróleo chega nesse preço e nem vai ser a última vez, tá certo? Isso é uma commodity, esse é uma commodity que varia, como todas as commodities, variam ao longo do tempo muito. Variam assim, o preço do petróleo já foi abaixo de $40 o barril, hoje está perto dos 120, 125, 140. E vai ser assim. Se ele acha que ele pode ficar sentado e esperando reclamar na próxima aumento, é a omissão como presidente, como líder. E depois você vê o ministro da Fazenda também negando que o problema é dele, passando para quem sabe o próximo presidente da Petrobras, que é uma empresa, não é um ministério, não é uma empresa que desenha uma política pública. A empresa não tem pessoas no seu quadro para desenhar política pública. A empresa ela é feita para explorar petróleo, fazer parte do processamento desse petróleo. Eles são especializados, são engenheiros, são caras especializados nisso, imposto de petróleo, não em política pública. E muito menos em política de desenvolvimento sustentável de um país de 210 milhões de habitantes, com esse tamanho. Assim, é muito improviso para uma área que nós estamos vendo que é essencial para a economia do país. Então, é difícil de imaginar que a gente vai produzir nesse momento onde o presidente está mais preocupado com a eleição do que com o país, que a gente vai arrumar alguma solução estável. Vai ser mais insegurança. Agora, Dimas, por que os ministros Paulo Guedes e Adolfo Saxida, que se dizem liberais, resolveram aceitar a política de preço? Vale tudo para impulsionar a campanha do presidente? Bem, o ministro Paulo Guedes, ele falou, ele fala como se ele não fosse ministro do Brasil. Ele fala como se fosse comentarista da política econômica mundial. Ou seja, não assume nenhuma responsabilidade sobre uma política para o nosso país. O mais grave disso tudo é que houve a demissão, outra demissão, e não vai resolver o problema, porque realmente é uma questão internacional, de oscilação. Isso é uma política de longo prazo, que você precisa ter planos, coisa que o governo não tem. Não adianta demitir o presidente da Petrobras. Daqui a pouquinho o presidente vai começar a demitir bomba de gasolina. E não vai resolver. Só falta isso. Entendeu? Tem que ser política séria, com olho no mundo. Não pode ser improviso. Não adianta também terceirizar soluções. A Bolívia vai cortar, eu não sabia. Mas como? Como? Enfim, infelizmente, demitiu o presidente da Petrobras e o preço do combustível não vai cair. E o risco de faltar diesel no país é grande, Cenes? Olha, cara, dependendo da maneira pela qual você vai fazer essa política de preço populista e desastrosa, você pode ter algum gargalo de importação. Porque uma parte do diesel que é importado do Brasil, e é relativamente grande a parte que a gente precisa importar para completar o mercado doméstico de diesel, se eu não me engano, é perto de 35%, é bastante coisa. Se você desregular esse mercado e tem parte dessa importação que vem fora da Petrobras, por importadores diretos, você pode ter um problema sim, porque se o preço aqui internamente não for suficiente para pagar lá fora, o cara simplesmente não traz. Então, a Petrobras teria que dobrar sua aposta nesse segmento. Mas só para concluir, eu acho que tem uma questão importante, que tem duas maneiras de você controlar o preço de combustíveis ou de reduzir a sua oscilação, e como o Dimas falou, a gente tem que olhar para fora do Brasil, as boas experiências. Você tem dois tipos. Ou você aumenta muito a competição no mercado, coisa que a gente não tem no Brasil. A Petrobras ainda é uma monopolista. Ou você faz uma política de estoque e algum fundo de controle de preço no longo prazo. Mas, para isso, o orçamento precisa ter uma disponibilidade. É planejado isso, não é de um dia para outro. Estamos falando de bilhões. O mundo inteiro faz isso. O Brasil já sabe disso, as pessoas sabem disso. Tomaram a decisão de não fazer. E agora, quando vem a consequência, eles ficam querendo improvisar. Assim, tem solução. O mundo já achou algumas soluções. O Brasil precisa tomar a decisão de fazer alguma delas, né?